relações trigonométricas em triângulos, tá? Relação trigonométrica em triângulo é muito comum nos vestibulares, tanto nos triângulos quanto em triângulo retângulo, quanto em triângulo qualquer. Começando por triângulo retângulo. Então, é aquelas relações que a galera é careca de saber, desde o ensino fundamental, escuta dizer que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Bem, a questão é que muitos tomaram isso como definição, mas não é definição, é consequência da definição. Lembrando, primeira aula, qual foi a definição de seno e de cosseno. Na verdade, na ordem, cosseno e seno são as ordenadas de um ponto do ciclo trigonométrico. A tangente, por definição, é a razão entre o seno e o cosseno, respectivamente. Essa é a definição correta. Agora, por consequência, quando você tiver um triângulo retângulo, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa coincide com o seno do ângulo. Tá? E isso, na verdade, é uma proposição. A gente vai demonstrar aqui, a demonstração é imediata, é uma consequência muito tranquila, direta da semelhança de triângulos. Então, vamos lá. Eu tomei aqui uma imagem em que eu tenho exatamente um círculo trigonométrico, ou seja, por definição, um círculo com centro na origem, raio 1. Por definição, agora é o seguinte, como eu estou falando de um triângulo retângulo, eu quero falar de um triângulo retângulo. O primeiro caso aqui é o caso de triângulo retângulo. Então, eu tenho que pensar em um triângulo que tenha um ângulo reto, e os outros dois ângulos, necessariamente, eles têm que ser agudos. Tá? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Na verdade, isso é uma proposição, também carecia demonstração, tá? Mas aqui a gente não é o nosso objeto de estudo aqui. Então, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, quando eu tenho um triângulo retângulo, eu já tenho um ângulo reto. Então, os outros dois ângulos que eu vou ter aqui dentro, que eu estou chamando aqui de alfa e de beta, necessariamente eles são agudos. Tá? Então, quando eu for marcar arcos trigonométricos para representar ângulos de triângulos retângulos, esses arcos vão ter extremidade necessariamente no primeiro quadrante. Tá? Então, a gente marcou aqui o arco AP. Ó. Tá? Pela definição do segundo slide, da primeira aula, quando eu marcar esse ponto P, extremidade do arco AP, eu vou ter, respectivamente, o cosseno e o seno como sendo as coordenadas. O cosseno, portanto, é a abscissa, o seno, portanto, é a ordenada, tá? Do arco e do ângulo correspondente a esse arco. Na nossa anotação aqui, eu chamei esse ângulo de alfa. Então, galera, esse camarada aqui, ó, esse segmento do O até o ponto E, ele mede exatamente a abscissa do ponto P. Então, por definição, a medida desse segmento aqui é cosseno alfa. Tá? E a medida do outro cateto, aqui do triângulo, retângulo, coincide exatamente com a abscissa, a ordenada, perdão, do ponto C, que é o seno alfa. Então, daqui tu já observa o seguinte, que o cateto oposto ao alfa é o seno, o cateto adjacente ao alfa é o cosseno, e até aqui eu não demonstrei nada, na verdade isso aqui só é definição, tá? Só é definição. O que é seno é a ordenada, o que é cosseno é a abscissa, então por isso que esses caras estão exatamente onde estão, tá? E a hipotenusa é 1 também pela definição, agora a definição do que é ciclo trigonométrico. Tranquilidade? Agora, nem todo triângulo retângulo vai ter hipotenusa 1. A pergunta que fica aqui é, quando eu pegar um outro triângulo retângulo que também tem o ângulo alfa, a razão entre o seu cateto oposto e a hipotenusa vai ser o seno? A razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa vai ser o cosseno? Vai continuar sendo cosseno? Sim ou não? Bem, é lógico que sim, porque se eu falar de um outro triângulo retângulo
que tem o ângulo agudo alfa, eu estou falando de um triângulo que necessariamente vai ser semelhante ao primeiro. Se ele vai ser semelhante, o que vai estar garantida? A igualdade das razões entre os lados, né? Eu tenho uma proporcionalidade. Mas tá, deixa quieto. Vamos fazer o seguinte. Eu prolongo o segmento, perdão, a semirreta OP. Tá aqui OP, ó. E eu vou prolongar. Prolongo para o infinito. Vai embora isso aqui, ó. Tranquilo? E sobre essa semirreta, eu marco qualquer outro ponto que não seja mais o P. Eu vou chamar de P'. Se eu marcar, obviamente, antes do P, eu vou estar tendo uma hipotenusa menor do que 1. Se eu marcar depois do P, como é o caso no desenho, eu estou tendo uma hipotenusa que agora é maior do que 1. Tranquilo? A hipotenusa agora aqui é isso aqui tudinho. Tá? É maior do que 1, portanto. Bem, considerando esse P' como um cara aleatório sobre essa semirreta OP, eu tenho, portanto, aqui todos os infinitos possíveis triângulos retângulos que tem o ângulo agudo alfa, como um dos seus ângulos internos, tranquilo? Aí olha o que eu vou fazer. Eu vou baixar a perpendicularidade de P' sobre o eixo das abscissas. Eu vou marcar aqui e chamar de PE. Então esse PE é o pé da perpendicularidade. Vai formar 90 graus aqui. Tranquilo? Por isso que eu disse que eu vou poder formar aqui todos os infinitos possíveis triângulos retângulos. Eu já tinha o triângulo retângulo aqui, olha, OPE, que tinha o ângulo alfa em O. Agora eu tenho um outro triângulo retângulo, o OP'E', também com o ângulo agudo alfa, de novo no vértice O. Então eu tenho dois triângulos semelhantes. Por quê? Porque eles têm os mesmos ângulos. Então é todo mundo igual? Não. As razões vão ser iguais. Tranquilo? Então o cateto oposto do pequeno, cateto adjacente primeiro, cateto adjacente do pequeno, que é o OE, vai estar proporcional ao cateto adjacente do grande, que é o OE'. Assim como vão ser proporcionais os catetos opostos, né? Perdão, aqui as hipotenusas, tá? OP e OP', e os catetos opostos, PE e PE', tá? Ó, PE' é o cateto oposto. Tá? OE' é o cateto adjacente, tá? Então, esse cateto adjacente vai estar para o cosseno, assim como essa hipotenusa vai estar para 1, assim como esse cateto oposto vai estar para o seno, por semelhança de triângulo. Portanto, quando eu pegar essa razão aqui, ó, e fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Na verdade, eu deixo guardado aqui o cosseno, deixo ele guardado aqui, e pego o cateto adjacente e levo para o outro lado multiplicando. Multiplicando o quê? Multiplicando 1. Aí o que eu vou concluir? Que o cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, verificada essa sentença aqui. E agora, quando eu pegar essa razão aqui, olha, perdão, essa proporção, essa igualdade de duas razões aqui, eu deixo guardado o seno e pego o cosseno e levo para o outro lado multiplicando. O cateto oposto, perdão. CO, cateto oposto. Levo para o outro lado multiplicando. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter seno igual a cateto oposto vezes 1 sobre hipotenusa. Ou seja, seno igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Verificada essa outra sentença. E por fim, como eu sei que que tangente é seno sobre cosseno, aí eu já sei que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quando eu dividir os dois cortando a hipotenusa, o que vai sobrar? Coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa é a tangente. Agora observe, eu não estou definindo para você seno como sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Na verdade, a gente demonstrou que isso acontece.
Tranquilo? Agora, quando o triângulo não for retângulo, ainda vai ter relações trigonométricas? Sim, é exatamente por isso que eu não posso pegar e falar para você que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso me dá uma ideia de que só vai ter seno, um ângulo que pertence a um triângulo retângulo, né? Só vai ter seno se tiver um cateto oposto, se tiver uma hipotenusa, ou seja, se eu estiver falando de um ângulo interno a um triângulo retângulo, isso não é verdade. Qualquer ângulo tem seno e tem cosseno, independentemente dele ser de um triângulo retângulo. Na verdade, independentemente até mesmo de ele ser de um triângulo. Tá, então aqui a aula de hoje é falar das relações trigonométricas em triângulos. Beleza. O primeiro tópico foi falar de um triângulo retângulo. Agora, quando eu tiver um triângulo qualquer, aí eu tenho duas possíveis relações. A lei dos cossenos e a lei dos senos. Vamos à demonstração dessas próximas proposições. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos eu vou separar em dois casos. Primeiro caso, se eu estiver trabalhando com um triângulo acutângulo. Se eu tiver, portanto, um ângulo aqui em A, alfa, que seja agudo, que seja menor do que 90 graus. Tá? Depois, o próximo caso é se ele for maior do que 90 graus. A verdade é que a relação, lei dos cossenos, ela vale em ambos os casos. Então, eu tenho que demonstrar para os dois. Tá? Primeiro caso, eu estou demonstrando se ele for agudo. Tá? Então, vamos lá. Ele sendo agudo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar a perpendicularidade de B sobre o segmento AC. Tá? Então, o Hzão aqui é o pé da perpendicularidade. Vou formar, portanto, aqui 90 graus. Tá? E observe que agora, além de poder usar o Teorema de Pitágoras, que nós usamos, inclusive, para demonstrar a nossa primeira proposição na primeira aula, a relação fundamental da trigonometria, eu também posso usar agora o que eu provei no slide anterior. Eu posso usar agora as relações trigonométricas para triângulos retângulos. Exatamente por isso que foi estratégico baixar uma altura, baixar uma perpendicular, para eu poder criar triângulos retângulos e trabalhar com relações trigonométricas em triângulos que eu já demonstrei, especificamente, portanto, para triângulos retângulos. Então, o que é que eu tenho aqui? Esse cara aqui, AH, eu vou chamá-lo de X por hora. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui pelo slide anterior? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que o seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto, H, sobre a hipotenusa C. E o cosseno de alfa vai coincidir com o cateto adjacente X sobre a hipotenusa C. Portanto, daqui eu posso reescrever o H, que é a altura, como sendo C vezes seno alfa. E daqui eu posso reescrever esse x, lembrando que esse x é quem? Esse x é o segmento HA, ou AH, tanto faz. Ele coincide com C vezes cosseno alfa, portanto. Tá? Então, essas observações que ele manda fazer aqui. Ó. O AH que eu chamei de x, ele é C cosseno alfa. Tá aqui, ó. A gente concluiu isso bem aqui. E o Hzinho, ele é C seno alfa. A gente já tinha concluído isso aqui. Quem nos permitiu concluir essas duas observações? Bem, o slide anterior. Então, já está demonstrado. E aqui, por Pitágoras, quando olhar para esse triângulo aqui da esquerda, que eu estava trabalhando com o triângulo ali da direita. Ó. Quando olhar para esse da esquerda, eu posso aplicar o Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Aqui é o H e aqui eu tenho o cateto, que seria o segmento CHzão. Tranquilo? Então, quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Feitas essas observações, vamos substituir. Eu vou vir aqui nessa equação dada por Pitágoras e o Hzinho eu vou substituir por esse cara. Tranquilo? E o CHzão, eu posso observar o seguinte. O CHzão, ele corresponde ao CA, que CA é exatamente
aqui, olha, pela hipótese, CA mede Bzinho, que é o vértice, que é o lado oposto ao vértice Bzão. Então, o CB é, perdão, o CH, ele é o Bzinho, que é esse lado todo daqui até aqui, tirando esse camarada aqui da esquerda, da direita, que é X. Tá? Então, se eu quero achar esse segmento aqui, que corresponde à parte esquerda do lado Bzinho, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar todo o lado Bzinho e vou tirar o que eu tenho à direita, que é X. Então, fica Bzinho menos X, tranquilo? Esse X é o AH. E o AH está aqui, olha. O AH é esse cara. Então, fazendo as substituições. Então, quem é o Hzinho? O Hzinho é C seno A. Tá aqui. Quem é o CHzão? O CHzão é o Bzinho tirando o Hzão. E o Hzão é esse cara, ó. C cosseno A. Tranquilo? Aqui não tem o que fazer. Eu repeti e repeti de novo. Só fiz elevar ao quadrado aqui os dois fatores do produto. Só que aqui eu tenho um produto notável. Fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, galera, aqui eu tenho C quadrado seno quadrado A. E aqui eu tenho aqui em cima. Aqui em cima nós temos, deixa eu apagar aqui. Aqui em cima nós temos C ao quadrado seno ao quadrado A. E aqui nós temos C ao quadrado cosseno ao quadrado A. Então, o C ao quadrado é um fator comum. Eu vou pô-lo em evidência, multiplicando quem? Multiplicando seno ao quadrado de A, somado ao cosseno ao quadrado de A. Só que, pela relação fundamental, seno ao quadrado A mais cosseno ao quadrado A é 1. Então, aqui fica C quadrado vezes 1, que é C quadrado. Esse b quadrado repete, esse menos 2bc vezes cosseno A repete e está demonstrada a lei dos cossenos. Então, óbvio que numa prova objetiva você não vai ficar fazendo isso, numa prova objetiva você vai utilizar a lei dos cossenos. E o que você vai fazer então? O que diz a lei dos cossenos? Vamos lá. Ela diz o seguinte. Dado um triângulo, nesse caso aqui um triângulo acutângulo, se eu conheço um dos ângulos desse triângulo, eu posso colocar assim, olha, o lado oposto, o quadrado do lado oposto ao ângulo dado, então A ao quadrado, porque tudo começou aqui ó, com A ao quadrado, igual a isso aqui tudo. Igual aqui. Vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Veja, aqui é C e aqui é o Bzinho, tá? Esse é a C, é o Bzinho, tá aqui em cima. Então, a soma do quadrado dos outros dois lados. Opa, até aqui está aparecendo Pitágoras, professor, correto. Menos o dobro do produto entre esses dois lados, os dois lados adjacentes, os dois lados que formam o ângulo alfa, que é o B e o C, pelo cosseno de alfa. Essa é a lei dos cossenos. Tá? O quadrado do lado oposto ao ângulo dado é igual à soma dos quadrados dos lados adjacentes menos o dobro do produto entre eles pelo cosseno do ângulo dado. E a gente só demonstrou no caso dele ser acutângulo. Mas o caso dele ser obtusângulo é muito similar à demonstração. Vamos verificar agora. Se eu tiver um triângulo obtusângulo, então agora aqui em A, eu vou ter um ângulo maior do que 90 graus. Ó. Tem um ângulo bem aberto. Nesse caso, quando eu for baixar o pé da perpendicularidade de B, eu não vou achar o Hzão entre o A e o C. Ele vai estar fora. Veja bem, aqui na figura anterior, quando eu baixei a altura, eu encontrei o pé da perpendicularidade sobre o segmento AC. Aqui, quando eu baixo a perpendicular,
ele vai estar, obviamente, na reta suporte de AC, mas não vai estar mais entre o AC, já vai estar fora. Tranquilo? Só por isso que vai mudar um pouco aqui a demonstração. Vamos lá. Eu tenho, de novo, dois triângulos retângulos. Só que agora não é tipo um à esquerda, outro à direita. É um grande, que é o Bzão, Hzão, C. E um pequeno, que é esse aqui, ó. Tá? Eu não dividi em dois, direita e esquerda. Não, eu dividi em dois da seguinte forma. Eu tenho um grande e um interno. Tranquilo? Quando eu for trabalhar com esse interno, eu não tenho o ângulo alfa nele. O que eu posso observar é o seguinte, que esse camarada aqui, ó, né, ele é o suplemento do alfa, é o que está faltando para 180. Esse cara que eu vou chamar aqui de beta, ó, é o que está faltando para 180. Observe que alfa mais beta forma 180 graus. Portanto, quem é esse cara que eu chamei de beta? Esse cara que eu chamei de beta é 180 menos alfa. É o seu suplemento. Na aula retrasada, nós estudamos redução ao primeiro quadrante e estudamos ali ângulos complementares e suplementares. E nós falamos que ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro, vice-versa. Tá. E ângulos suplementares, eles têm o mesmo seno e eles têm cossenos simétricos. Tranquilo? Então, eu vou chamar aqui esse cara de x. Eu vou fazer muito parecido com a demonstração do slide anterior, quando eu estava falando de um cara cutângulo. Eu vou chamar aqui o AHzão de x, igual no slide anterior, também chamamos de x. E vou trabalhar com as relações trigonométricas nesse triângulo retângulo. Que eu não vou chamá-lo mais de triângulo à direita, eu vou chamá-lo de triângulo interno. Tá? Esse que está destacado aí, listrado. Muito bem. Só que ele não tem um ângulo alfa, ele tem um ângulo beta. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Que o cateto oposto, seno de beta, perdão, vai ser o cateto oposto, que é o cateto oposto a beta, Hzinho, sobre a hipotenusa, que é C. Então, assim como no problema anterior, a gente vai concluir que o Hzinho, ele é C vezes seno. Só que não é seno de alfa, é seno de beta. Só que quem é beta? Beta é o suplemento de alfa. Aula retrasada. Se alfa e beta são suplementares, esse cara, seno beta, é o mesmo seno alfa. Sem estresse. O que vai mudar vai ser agora na hora do cosseno. Olha lá. Quem é o cosseno beta? Cosseno beta ele vai coincidir com a razão, pelo primeiro slide da aula de hoje, entre o cateto adjacente, que é x, e a hipotenusa, que é C. Portanto, eu vou observar esse x é o segmento HA, ou AH, como sendo C vezes cosseno beta. Só que quando eu for falar do alfa, eu tenho que lembrar que esse beta é o seu suplemento. E quando tem um ângulos suplementares, os cossenos são simétricos. Então, esse camarada aqui, ó, se x, vou trazer para cá, se x é C cosseno beta, então eu vou poder dizer que x é menos, troca o sinal, menos C cosseno alfa. Tranquilo? Então, vamos às observações que temos aqui. Primeiro, o AH, que eu chamei de x, vale C vezes cosseno do suplemento de A, portanto, menos C cosseno A. Observado isso já. O Hzinho vale C vezes seno do suplemento de A. Portanto, não, aqui não é negativo, perdão, que é positivo, tá? Vou trocar isso aqui vou colocar de novo para vocês um PDF. Aqui é positivo. Beleza. Por que é positivo? Porque quando eu tenho dois ângulos suplementares, os seus senos são iguais, sem trocar o sinal, tá?
E os seus cossenos é que são simétricos, tranquilo. Então, C vezes seno beta, que é o suplemento do A, é o mesmo C seno A, tranquilo. E agora, olhando para o triângulo inteiro, então deixa eu apagar aqui. Olhando para o triângulo inteiro, eu posso aplicar Pitágoras. Então, vou ter o quadrado da hipotenusa, que é o A, igual a soma do quadrado dos catetos. Um cateto é o Hzinho e o outro cateto é o CHzão. E o CHzão, agora, ele corresponde a uma soma do Bzinho com o X. Observe, então, a diferença em relação à demonstração do caso do triângulo acutângulo. Aqui, o CH era uma subtração do Bzão com o X. Aqui, o CH vai ser uma soma do B com o X. Tranquilo? Então, vamos lá. Fazendo essa substituição, aqui, olha, nós colocamos B menos AH. Aqui vai ser B mais AH. Aqui ficou B menos, porque o Hzão estava entre o A e o C. Então, eu dividi a direita e a esquerda. Aqui eu faço mais, porque o Hzão, ele ficou lá fora. Então, eu estou juntando direita e esquerda, tranquilo? Para formar o CHzão, eu junto o CA, que é Bzinho, com o AH, que a gente chamou de X aqui quando riscou aqui no triângulo, tranquilo? E agora eu conheço esses caras, eu vou fazer substituições. Eu sei quem é o Hzinho, substituindo. O Hzinho é o C seno alfa, porque o seno alfa é o mesmo seno beta. Não troco o sinal. Observe que eu errei trocando o sinal aqui, mas como eu levei ao quadrado, depois ficou tudo numa boa. Mas eu não poderia colocar aquele menos ali, tá? No PDF não vai ter esse menos, tranquilo? E B mais Hzão. AHzão, só que o AHzão é o cara que eu chamei de X e tá aqui ele, ó. Ele é menos C cosseno alfa. Então, mais vezes menos ficou menos. Esse cara aqui repete. Beleza? E aqui eu tenho um produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E a partir daqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz no slide anterior. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Como eu te disse no início daquele slide, a lei dos cossenos é exatamente a mesma, independentemente do triângulo ser acutângulo e obtusângulo. Então, por isso que a partir daqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Olha a mesma observação que tínhamos feito lá. Aqui eu tenho C ao quadrado multiplicando com o quadrado do seno. E aqui eu tenho C ao quadrado multiplicando pelo quadrado do cosseno. Então, eu posso pegar o C ao quadrado e colocar em evidência, multiplicando a soma entre o quadrado do seno e o quadrado do cosseno, que pela relação fundamental dá 1. Então, C quadrado vezes 1, C quadrado. E o resto da expressão, repetindo, igual na primeira situação. Então, valia lá no triângulo acutângulo, vale aqui no triângulo obtusângulo que, dados os três lados de um triângulo e dado um de seus ângulos, eu vou poder afirmar que o quadrado do lado oposto ao ângulo dado é igual à soma do quadrado dos outros dois, menos o dobro do produto entre eles, vezes o cosseno. Professor, agora o senhor provou para acutângulo e para obtusângulo. Vai servir também para retângulo? Por que o senhor não vai demonstrar para retângulo? Porque quando o triângulo for retângulo, quem é o cosseno de A? Quem é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é 0. Então, o que vai sobrar quando o triângulo for retângulo? Vai sobrar isso aqui. E o que é isso aqui? O teorema de Pitágoras. Então, a lei dos cossenos aplicada em um triângulo retângulo, ela também é válida,
só não faz muito sentido porque ela se resume ao próprio teorema de Pitágoras. Bem, agora observe que a lei dos cossenos só dá certo se eu estiver trabalhando com os três lados ao mesmo tempo, né? Eu trabalho só com um ângulo, mas tenho que trabalhar com os três lados ao mesmo tempo. Se eu quiser ou puder trabalhar apenas com dois dos lados, a lei dos cossenos já vai ser um problema. Ao invés de uma solução, vai ser um problema. Bem, aí tem a lei dos senos. Tá? Então vamos anunciá-la e concluir a aula de hoje com a demonstração, a anunciação e a demonstração da lei dos senos. Tá? A lei dos senos, além de relacionar os lados e os ângulos, tal qual a lei dos cossenos, ela também relaciona o raio da circunferência circunscrita. Não é tão comum exercícios que envolvam a relação com o raio da circunferência circunscrita. Acontece, tem vários na verdade, mas a maior frequência de aparição de questões de lei dos senos, na verdade, relaciona os lados e os ângulos, tá bom? Então, mas vamos fazer aqui a observação completa dessa proposição, tá? Nossa terceira proposição de hoje. Lei dos senos, tá? E aqui eu vou me ater só ao caso agudo, tá? O caso obtuso aqui, ele vai ser anólogo, tranquilo? Então, o que fala a proposição? Que dado uma circunferência de raio R circunscrita, então vamos lá colocar aqui, ó, esse raio é R, circunscrita a um triângulo ABC, que tem lados Azinho, Bzinho e Czinho. O que vai valer? Vai valer a seguinte proporção. A igualdade das razões entre os lados e os senos dos ângulos opostos. Então, o lado Azinho está para o seno alfa, assim como o lado Bzinho está para o seno beta, assim como o lado Czinho está para um seno gama. Tranquilo? E aí eu já consigo relacionar lados e ângulos, igual a lei dos cossenos. E como aqui é uma proporção, eu não preciso dos três. Se eu tiver dois, já é o suficiente, eu já consigo relacionar. Porque uma proporção garante que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Só que para isso eu tenho que ter dois ângulos. Para eu relacionar dois lados, eu tenho que ter dois ângulos. Então a vantagem da lei dos senos em relação à lei dos cossenos é que eu não preciso dos três lados. A desvantagem é que eu não posso ter só um dos ângulos, tá bom? Agora, além disso, eu posso pegar só um dos lados e o seu respectivo ângulo oposto e relacionar com o raio da circunferência circunscrita. Tranquilo? Essa é a anunciação. Essa é a lei dos senos, tá? Essa é a proposição. Agora vamos demonstrar. Bem, então considera um triângulo ABC, tá aqui ele. Vamos dizer que o lado oposto ao vértice Bzão é o Bzinho, o lado oposto ao vértice Azão é o Azinho, o lado oposto ao vértice Czão é o Czinho. Tranquilo? Vamos considerar que ele seja acutângulo. Os ângulos são todos agudos, portanto. E vamos, por hora, demonstrar só a igualdade da razão entre o A e o seno A com o dobro do raio. Tranquilo? As outras são análogas, tá? Na verdade, como eu estou pegando um triângulo qualquer, se eu estou provando que qualquer um dos seus lados sobre o seno do ângulo oposto é igual ao dobro do raio, se é qualquer um dos lados, vai servir para os outros. Vou trocar a cor aqui. Eu posso comparar esse P com esse A da seguinte forma. Esse A, a partir dele, eu tenho dois lados que formam esse arco. Tranquilo? Só que a partir do P, eu formo esses dois lados que formam o mesmo arco. O que significa? Que esses dois caras são ângulos iguais. Se o vértice aqui em A formava um ângulo alfa, o vértice aqui em P também vai formar um ângulo alfa. Deixa eu simplificar aqui a nossa figura. Então, a observação que eu fiz agora, repetindo, é
Aqui é alfa. E esse alfa está para esse arco. Só que esse arco também está para esse ângulo, o mesmo arco. Então esse ângulo tem que ser igual. Então aqui também é alfa. Só que esse triângulo, não vou olhar para o ABC, eu vou olhar para o PBC. Ele é um triângulo retângulo. Então nele eu posso trabalhar as relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Eu posso dizer, portanto, que o seno de A, isso aqui eu vou concluir agora, o seno de A, seno de alfa, perdão, vai ser igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o Azinho. Sobre a hipotenusa é quem está oposto ao ângulo de 90 graus. Quem está oposto ao ângulo de 90 graus é o diâmetro. A hipotenusa é 2R. E pronto, acabou. Porque aí o que é que eu faço? Levo 2R multiplicando, trago o seno alfa dividindo e vou ficar com 2R igual a A sobre seno alfa. Pronto, era o que eu queria demonstrar. Acabou, está demonstrada a lei dos senos. Isso vale para qualquer um dos lados. Valeu para o A, também vai valer para o Bzinho, também vai valer para o Czinho. Tá? Então, esse era o objetivo da aula de hoje. Demonstrar relações trigonométricas para triângulos, sejam retângulos ou não. Provamos a lei dos cossenos, onde conseguimos relacionar os três lados com um dos ângulos. E a lei dos senos, onde podemos relacionar dois lados com dois ângulos, ou um lado e um ângulo com o raio da circunferência circunscrita. Bem, como dito, nas últimas aulas nós vamos ficar com essas referências aqui.